Voltamos ao segundo bloco do Hora da Saúde de hoje. Para entendermos melhor sobre o bullying entre adolescentes em tratamento de doenças crônicas, eu conto com a presença nesses dois próximos blocos da Débora Rebolo de Campos. Ela é enfermeira da Unidade Infanto-Juvenil do Hospital de Amor. Oi, Débora. Prazer falar com você hoje. Prazer é meu. Tudo bem? Já e o Dr. Marcelo continua com a gente. Nós vamos falar agora sobre vamos falar sobre bullying entre adolescentes em tratamento oncológico com base nas experiências no campo do atendimento ao adolescente em tratamento que a Débora tem. Ela tem essa expertise, né, Débora? Como que é a relação? Como você vê a relação entre o adolescente e o bullying? O bullying já é por si só uma questão bem delicada, né? A fase da adolescência em si também é uma questão bem delicada. Quando nós associamos o câncer, né, especificamente como essa doença crônica que você disse, a adolescência, então isso somatiza. Então a fase da adolescência é onde a pessoa está procurando a sua personalidade, então ele passa por várias transformações fisiológicas, psicológicas, para procurar o seu espaço. E quando ele é acometido por uma doença crônica como o câncer, isso é como se causasse um turbilhão na vida desse adolescente. E esse processo que já era difícil, fica mais difícil ainda. Então a busca pela sua autonomia, a busca pela sua identidade, isso muitas vezes passa pela autoimagem, isso fica totalmente comprometido por causa do tratamento. A maioria dos cânceres da adolescência, eles vão trazer algum tipo de mutilação no paciente. O tratamento em si traz cicatrizes para o paciente, tanto físicas quanto psicológicas. E se não tiver uma estrutura muito bem fundamentada, um apoio para esse paciente, esse processo ele não fica natural. Então esse processo pode causar muito mais sofrimento do que ele já causa em si, sem essa fase. Como é que vocês veem, Débora, Marcelo, as causas de bullying entre os adolescentes ou com os adolescentes em tratamento oncológico? O que mais acontece é essa questão, primeiro, da vulnerabilização pelo adoecimento. Então, como a Débora nos diz, o tratamento em si é mutilante. Então, aquele sujeito, ele está em um momento em que, como a gente já discutiu aqui, ele vai ficar vulnerabilizado pela fase de vida, pelo ciclo de vida. E um adolescente em tratamento oncológico, ele é um adolescente. O tratamento oncológico, ele entra na vida dele, mas ele não sai da condição de adolescente. Então, nesse processo, boas partes do que é o segmento, o curso natural da vida, vai ser colorido por essa questão do adoecimento. E aquilo que naturalmente já poderia ser um cenário para bullying, vai ficar ainda mais evidente e deixar mais à flor da pele por conta da vulnerabilização que o tratamento traz. Então, aquilo que pode gerar uma amputação de um membro, a colocação de uma traqueostomia, isso vai permear fases da vida como um primeiro beijo, um primeiro encontro, iniciação da vida sexual. E nesse processo em que a gente está tendo essa parte natural da vida acontecendo, a gente vai ter aquela questão de que eu, dentro da minha condição, percebo no outro a vulnerabilidade e intencionalmente vou lá cutucar isso para ferir. Isso é nesse cenário que a gente está colocando o bullying, né? Em um sujeito que já está naturalmente vulnerabilizado e debilitado pelas questões não só inerentes à sua condição natural, mas desse momento de vida que o adoecimento vai permitir. E você, Débora, como é que você vê isso? Você, dentro do seu trabalho como enfermeira da Unidade de Tratamento Infanto-Juvenil ao Câncer, como é que você vê isso, as causas do bullying? O bullying, ele está presente, às vezes, de uma maneira até sem querer. Os pacientes, eles fazem bullying entre eles, mas às vezes eles não percebem que não tem essa questão de causar o sofrimento. Mas é muito interessante quando a gente leva isso aos pacientes, aos adolescentes, que durante o tratamento eles criam entre si raízes e criam laços de afinidade em que eles se sentem protegidos. Então, o que fora do seu ambiente do tratamento ele
tem o sentimento do medo de passar por um bullying, por exemplo, por estar sem cabelo ou por ter um membro amputado, ele já não sente isso dentro da instituição, porque ele vê que aquilo é o meio dele. E é muito interessante quando nós discutimos o bullying na adolescência com os adolescentes. E quando nós levamos no nosso grupo de atuação com os adolescentes, é um momento em que nós damos voz ao adolescente. E essa questão é muito interessante, porque eles entendem quando eles estão sofrendo bullying de terceiros, por algum parente, por algum amigo, ou quando eles retornam para suas cidades. Mas a mesma ação, quando eles sofrem entre eles não entendem como bullying. Então, 2 pacientes amputados fazendo brincadeiras sobre suas amputações, eles não sentem tanta dor quanto um terceiro, um vizinho, um amigo. A gente pode dizer que o bullying tem a ver com essa relação de iguais? Quando existe uma relação ou quando não existe essa relação? Quando essa relação é permitida? Sim. Dentro do ambiente hospitalar, todos eles têm cicatrizes. Todos eles têm algo que vai me dizer, eu faço um tratamento. Seja uma amputação, seja uma cicatriz, ou seja simplesmente pela perda do cabelo, o uso de medicações que os deixam mais inchados. Então, tudo isso, fora do contexto hospitalar, é motivo para que esse adolescente seja apontado. Dentro do ambiente hospitalar, isso gera uma comparação. Então, entre eles, um percebe, nossa, ele perdeu a perna toda, eu perdi só o pé. Então, a referência que eles têm de perdas e do quanto isso pode ser usado contra o outro ou não, é completamente diferente. Então, isso deixa a relação entre eles talvez menos sofrida com relação a bullying do que se eles estivessem num ambiente fora do hospital. Débora, quais são as principais falas, ou quais são as falas dos adolescentes quando a gente fala em bullying com o paciente em tratamento contra o câncer? As principais falas são relacionadas às questões físicas, então as meninas principalmente com a perda do cabelo. Os meninos resolvem isso muito bem colocando um boné ou uma bandana, isso para eles é muito mais tranquilo. E com as perdas de membros mesmo, né? E alguns deles com a mudança brusca do peso. Marcelo, como manejar isso dentro do Sistema Único de Saúde? A gente precisa ter esse olhar integral. E ter um olhar integral é entender que primeiro a gente tem um adolescente diante da gente, depois a gente tem um paciente oncológico. Isso é muito importante para a gente poder priorizar as questões. Às vezes a angústia dos pais, de quem está ali em volta, ela é dissonante disso, né? Que para o adolescente, o que é a prioridade? Ele estar ali na unidade de internação ou ele ir para a festa de debutante com os amigos? O que é prioritário para ele? E o que a gente vai escolher e não vai permitir que ele escolha, né? Isso vai ficando tão mais delicado quando o paciente vai tendo mais autonomia, então mais consciência, mais poder de decisão e muitas vezes até podendo não se estar falando de uma situação em que a cura é possível. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vai insistir numa obstinação terapêutica e que não vai ser saudável para o adolescente, porque a gente está roubando ele da condição natural de ser adolescente. E o que a gente quer com o tratamento, né? Dentro do Sistema Único de Saúde, a estrutura da atenção primária é um bom espaço para isso, porque o indivíduo está no local a que ele pertence. E aí você cuidar dele lá traz mais benefício para essa condição, para esse momento de vida, do que sequestrar ele para um lugar bem distante. Aqui, especificamente, a gente tem uma realidade que é um recorte, né, que a gente recebe pacientes que estão vindo de vários lugares diferentes, que vão deixar suas casas para poder ter o tratamento no ambiente terciário aqui. Isso já é um motivo de sequestrar o sujeito do ambiente a que ele pertence, né? Então as comidas, as festas, as músicas, os gostos, tudo isso vai estar diferente. E isso já é um olhar que a gente precisa ter. Enquanto profissional no Sistema Único de Saúde, eu preciso me lembrar disso. Colocar isso na ponta do lápis para poder decidir coisas muito simples, como fazer uma determinada intervenção perto de um feriado ou não, que eu possa estar em casa, né? Débora, no bloco anterior também, uma outra coisa que eu acho interessante a gente lembrar, o Marcelo falou sobre onde acontece o maior número de casos de bullying com os adolescentes, né? E falamos sobre a escola.
com os adolescentes em tratamento oncológico é a mesma coisa? A maioria deles está frequentando a escola da instituição, então eles ainda estão entre os pares. E a gente percebe muito isso nos alojamentos, né, com o paciente novo, tem aquela brincadeira, mas quando eles tentam voltar para a vida normal. Então, quando eles estão liberados, por exemplo, para ir ao shopping, e aí é onde eles encontram os olhares que eles não encontram na instituição. Então, para a equipe é muito tranquilo olhar um paciente que não tem uma perna ou que não tem um braço, e aquilo não faz diferença no impacto, né? Nós não vemos esse paciente como diferente. Mas quando ele está no shopping ou no supermercado, a gente vê olhares e o adolescente percebe, né? E ele já passa por um processo de ruptura quando ele vem para buscar um tratamento. Então, todo o processo, toda a vida dele é rompido. E aí ele se instala, porque os tratamentos são longos, né? E ele cria o seu ambiente favorável. E depois existe um segundo trauma, que é o retorno. Então, assim, como é que eu vou me inserir de novo na escola? Como é que eu vou encontrar os meus amigos? Será que eu vou voltar a trabalhar? Então, são esses momentos de ruptura que o adolescente está bem fragilizado, que é onde pode ter o maior sofrimento. E as orientações para esses pacientes dentro do caso Sistema Único de Saúde, mas no caso dentro do hospital? Dentro do hospital, uma das estratégias foi usar o grupo de adolescentes, onde nós trazíamos autonomia para os adolescentes. Eu digo trazíamos porque por causa da pandemia, né, esses grupos estão suspensos temporariamente. Mas era um momento que o adolescente podia falar e não podiam entrar os pais, não podiam ter outros profissionais, eles que selecionavam os profissionais que poderiam participar, eles que pediam os temas dos encontros. E um deles foi o bullying pedido por eles mesmos. Então nós trouxemos isso através de um vídeo engraçado e aí depois o papo ficou sério. Então uma das estratégias é trabalhar isso com eles, entender que bullying não é tabu. Então a gente precisa dar para eles o reforço de que estamos aqui para te ouvir e para acolher seu sofrimento. E aí depois fica como um cuidado individual, com acesso à psicologia, com apoio aos pais, e é isso. A gente continua depois do intervalo falando mais sobre o bullying entre adolescentes em tratamento oncológico. O Dr. Marcelo se despede da gente agora. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria. É sempre um prazer, Glaucia. E a Débora continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.